A paz, igreja. Vamos para mais uma devocional. Queria estar orando com vocês nesse momento. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por estar conosco, Senhor, todos os dias, Senhor. Obrigado por, em meio a tudo isso que estamos vivendo, Senhor, nós conseguimos ver, Pai, a Tua mão, Senhor, estendida sobre nós, Senhor. Nos abençoa nesse dia, Senhor, com esse devocional. Abençoa a vida de todas as pessoas que estão ouvindo esse devocional, Pai. E abençoa a minha vida, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Bom, igreja, esses dias a gente tem ouvido muito falar em Jesus. Não sou eu, como todos vocês. Acredito que em reportagens, na rede social e até na vida pessoal mesmo, no trabalho, no dia a dia, aqueles que estão saindo, né? E a gente tem ouvido muito falar em Jesus. E essa semana eu tenho pensado muito com relação a Jesus, né? A tudo que as pessoas vêm falando, de que tudo está acontecendo porque as pessoas fizeram muita coisa com Jesus. Tudo está acontecendo porque mexeram muito com Jesus. E essa semana eu estava lendo a Bíblia e estudando, ouvindo algumas pregações, alguns louvores. E veio na minha mente, né, com relação a realmente se a gente conhece Jesus, se nós conhecemos Jesus, se nós entendemos Jesus, né? E quando veio essa pergunta, né, você conhece Jesus? Primeiramente ela veio para minha vida, né? E acredito que a gente vai aprender muito com isso, né? E lá em João eu vi a passagem que fala um pouco sobre isso e eu fiquei bastante pensativa. Lá em 1 João 3:6 diz assim: todo aquele que permanece nele não vive no pecado. Todo aquele que vive no pecado não o viu e nem o conheceu. Quando eu ouvi essa parte, nem o viu e nem o conheceu, eu fiquei bastante pensativa, né? E o que João quis dizer, né, a nós com relação, quando ele fala isso, o que ele quis dizer, né? Ele foi assim, bastante direto, né? Ele quis dizer que só dá para estar em Cristo se não tivermos no pecado. Só podemos estar em Cristo se não tivermos no pecado. Isso é uma coisa muito forte, né? E direta. Então, eu fiquei bastante pensativa com relação a isso. A estar em Cristo e não estar no pecado. E eu entendi que o pecado, ele sempre vai estar presente em nossas vidas. Com relação a nós, muitas vezes vamos cair, vamos pecar, né? Mas aí a gente levanta e se ergue novamente e seguimos em frente. Eu acredito que esses pecados que são bastante acontece muito na vida da gente, os pecados que são pecados que a gente não pretende fazer, mas acontece, né? São esses pecados que a gente faz sem querer, né? Que acontece acidentalmente, como a gente sair, levar uma topada e doer, a gente falar alguma coisa que não era para falar, ou a gente tá no trânsito e a gente se aborrece com alguma coisa e a gente chega lá e fala alguma coisa que não era para falar. Eu falo desses pecados, né? Eu não falo de pecados que a gente planeja fazer, a gente arquiteta fazer. Muitas vezes a gente
vou me vingar, vou fazer isso, fez isso comigo, eu vou fazer, um dia eu vou dizer aquilo que eu quero dizer, entendeu? Então eu acredito que nesse momento o pecado que eu entendi, né, foi com relação a esse pecado que a gente arquiteta fazer, a gente planeja fazer. E na nossa relação assim com algumas pessoas, nesses últimos dias eu tenho ficado em casa, né? E eu saio um pouco para ir brincar um pouco aqui na frente, já que a rua é um pouco, não é muito habitada. E existem pessoas cristãs na rua, né? Que passam e que falam comigo, e eu falo com uma pessoa um dia desse, e quando a pessoa começou a falar, eu fiquei assim muito paralisada com aquilo, porque não era isso que eu esperava por ela ser uma pessoa cristã. Quando ela começou a falar, quando ela começou a abrir a boca, não saiu Jesus ali. Então assim, eu fiquei muito preocupada com relação a isso, porque é assim que a gente deve viver, né? Se policiando com relação a como nós passamos Jesus para as pessoas, e principalmente quando a gente é cristão. Então veio na minha cabeça também que às vezes acontece de a gente esperar de pessoas. A gente vê pessoas que são cristãos há 10, 15, 20 anos, 5 anos, que muitas vezes nasceram em berço cristão, que os pais são cristãos. E a gente vê aquelas pessoas, às vezes, a gente acaba se frustrando, chegando perto daquela pessoa, e quando a gente começa a conversar com aquela pessoa, a gente vê que a vida dela, que o falar dela não é Jesus. E então, quando eu ouvi aquilo, veio logo o questionamento na minha cabeça: será que essa pessoa conhece Jesus? Será que nós, quando abrimos nossa boca, nós apresentamos Jesus? Será que através da nossa vida nós apresentamos Jesus? E esse questionamento veio na minha cabeça, né? Será que essa pessoa conhece Jesus? E eu estava ouvindo uma pregação, e nessa pregação a pessoa falava que tem um pastor aí, que ele não é aqui do Brasil, que ele compara a nossa vida, o peso que Deus tem na nossa vida, com relação a uma balança. Aquelas balanças de antigamente, você bota o peso de um lado e o outro lado sobe, e assim, né, acontece. Então, é como se Deus estivesse desse lado da balança, né? E para a gente entender a grandiosidade de Deus, eu vou ler para vocês o Salmo 147, que diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhes bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os corações quebrantados e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. Grande é o Senhor. Eu vou parar nesse trecho aqui do Salmo, que foi a parte que me deixou bem, né, com relação a conta as estrelas do céu e chama todas pelo nome. Então, para você entender a grandiosidade de Deus, Ele conta as estrelas do céu, e lá Ele fala, pode entrar no Google e ver quantas estrelas tem no céu. E quando eu fui pesquisar, eu vi que como é que eu posso dizer? Os cientistas, eles não sabem dizer exatamente quantas estrelas existem no céu. Eles colocam uma média e dizem que tem, em média, 10 sextabilhões. E eles explicam contando como se fossem os grãos
existe de areia na face da terra. E quando eu fui olhar isso direitinho, que eu estava lendo e pesquisando, eu percebi que o que quer dizer é que se a gente juntar todas as grãos de areia que existem na face da terra, se a gente somar todos os grãos de areia que existem em todas as praias, no deserto, em todos os lugares, se a gente somar todos eles, mesmo assim não vai chegar nem perto de quantas estrelas existem no universo. E eu fiquei bastante impressionada, né, com a grandiosidade de Deus com relação a essa parte que fala, conta os números de estrelas que existem no céu e as chama pelo nome. Então, só para a gente ter uma ideia da grandiosidade de Deus, do tamanho de Deus, do peso que Deus deve ter em nossas vidas, né? E comparando, voltando à balança que ele explica, ele fala, né, que muitas vezes chegam coisas na nossa vida que Deus está aqui e a gente começa a colocar essas outras coisas do outro lado e acaba essas coisas pesando mais do que Deus. E existem algumas partes que ele explica, que ele cita como as dificuldades, nosso trabalho, o dinheiro, um namorado que chega, uma namorada na vida da gente, e eles vão chegando e vão acabando pesando mais do que Deus em nossas vidas. A importância das outras coisas acabam pesando mais do que Deus. E nunca nada vai ser maior do que Deus, né? Não chega nenhuma coisa, nada que nós tenhamos vai chegar ao tamanho da grandiosidade de Deus, né, em nossas vidas. E se por um acaso essas coisas acabarem pesando mais do que Deus, é porque, né, a gente pode entender que jamais foi Deus que estava desse lado. Jamais foi Deus, né? Ele não estava sentado do lado de cá. Pode ser que o que estava do lado de cá era uma ideia para você quem era Deus. Era uma religião, era a religião que estava sentada do lado de cá. Era talvez uma ideia de quem Jesus era. Era isso que estava sentado do lado de cá. Jamais Jesus. Porque se fosse Jesus, jamais as outras coisas pesariam mais do que ele, né? E ele fala também na parábola, uma parábola em Mateus 13, 44, 45, onde ele cita os homens que venderam tudo que tinham para adquirir um verdadeiro tesouro, né? Compra um terreno para adquirir aquele tesouro que naquele terreno tem enterrado. E não é diferente de Deus conosco, meus irmãos. Jesus, ele é o nosso maior tesouro, o nosso precioso tesouro. E nada que tenhamos vai ser maior do que Jesus, do que Deus. O nosso maior tesouro é Ele. E que Deus nos fortaleça, meus irmãos, nos dê força para que nós consigamos apresentar Jesus às pessoas e que a gente possa conhecer Ele de perto, entendeu? Que Ele seja a nossa rocha, que Deus nos abençoe, que Ele esteja presente em nossas vidas. Fiquem com Deus, estou morrendo de saudade de todos, que Deus nos abençoe, fiquem com Deus.